Boa noite, explorador da Cartório Flix. Sejam bem-vindos à live no balcão do cartório e na noite de hoje nós vamos falar de departamento de pessoal e contabilidade dentro do seu cartório. Na minha casa eu fui educada pela minha mãe falando que eu tinha que aprender a fazer até mesmo para poder contratar uma pessoa para cuidar da minha casa. E essa live ela tem esse propósito da gente falar dessa apropriação da importância do conhecimento do titular do cartório sobre a sua gestão, sobre o que faz o departamento de pessoal, até mesmo para poder conferir. Então compartilha com o aviãozinho, convida os gestores de cartório, convida o titular do teu cartório, porque agora mesmo eu vou chamar o Dr. Evandro de Oliveira, da Lai Cartórios, e a Juliana Nolasco, da Resiliência Assessoria Administrativa, para a gente falar da importância da contabilidade do departamento de pessoal e de você conhecer o processo administrativo do seu cartório. Convida lá enquanto eu vou chamando essas duas pessoas maravilhosas para entrar nessa conversa. Chamando o Dr. Evandro e agora chamando a Juliana Nolasco. Vamos ver se eles me veem, se eles entram. Chamados foram, né? Vamos ver aqui. E aí, Dr. Evandro, Juliana, vocês receberam meu convite? Vamos de novo, convidando a Juliana, convidando Lai Cartórios, convidando a Resiliência para participar. Espero que a internet deles esteja boa, né? Semana passada eu passei um perrengue aqui para a Aline entrar e espero que não seja assim dessa vez. Onde estão vocês, queridos parceiros de live? Mais uma vez. Oi, Carla. Eu vou dando oi para as pessoas aqui para não tomar o vapor que eu tomo quando as pessoas não conseguem. Deixa eu ver aqui, eu tô acenando, doutor Evandro tá aqui, entrou, mas não aceitou meu convite para entrar. Deixa eu ver. Tu me vê, doutor? Ó, tô mandando um convite aqui, convidar para participar da live. Lai Cartórios, consultoria, resiliência. Tá aqui, diz ele, mas não aceitou o convite. E aí, Carla, você que tá aqui dentro mediando essa live, vamos ver se a gente consegue entrar. Vou te adicionar aqui como moderadora. Confirma. Gente, enquanto a gente tenta aqui superar esse desafio da internet, que sempre é um susto, é um berro, nós vamos falar hoje sobre contabilidade e departamento de pessoal dentro do cartório. A gente tem o hábito, e desde que eu trabalho com cartório, as pessoas sempre terceirizaram, na maior parte das vezes, essa função do contador e do departamento de pessoal, mas até que ponto a gente precisa conhecer o processo para poder, inclusive, se certificar e conferir de que as coisas estão acontecendo conforme planejado, né, e dentro das expectativas do cartório. Aqui, vamos lá, tentando de novo com a Lai Cartórios, convidar para participar. Será que eu tento com o Evandro uma vez? Quem sabe eu tento aqui. Eu vou enviar o convite para Evandro Oliveira. Vamos ver se tu recebe. Só estrelas hoje, diz a Carla. Estrelas, e eu aqui tomando um calor louco, que as estrelas não entram, ó. E Juliana Nolasco, resiliência, aceitando. Ai, alguém entrou
Pronto, Aê! pronto, fortes emoções. Olha aí. Boa noite. Boa noite. Demorou um pouquinho, eu Uma acho que deu um tossida agora. delay ali pro Instagram atualizar o convite aqui. É, Eu vou até acho que botar foi óculos isso. hoje, porque essa live é muito importante. É uma live com advogado tributarista, Juliana, especialista nas interinidades. Uma loucura, tudo bem, gente? Tudo Tudo jóia, uma bem. satisfação compartilhar com os colegas, né? Essas experiências e vivências diárias que nos desafiam e que a gente sabe que são desafios também, né, de titulares, de interinos. E acredito que vai ser muito bacana essa troca, né? De alguém que Muito bom. sabe o que De quem realmente sabe, acontece. né? Eu tava Bom, comentando enquanto eu passava o calor ali, que na minha casa minha mãe sempre dizia, né? Até mesmo se tu contratar alguém para cuidar do teu lar, tu precisa saber fazer para poder dizer o que tu espera e como tu quer que cuidem, que limpem a tua casa. E exatamente. quando, doutor Evandro, eu vivi muitos anos em consultoria, a gente fala bastante sobre isso, né? Como a gente vê, e na história eu vejo que os titulares neste quesito, departamento de pessoal e contabilidade, simplesmente contratam, terceirizam, mas não se preocupam com a organização interna, de que forma eu estou guardando os documentos para o caso de uma reclamatória, para o caso de uma visita daquele que eu nem vou falar o nome 3 vezes, que eu tenho medo que apareça. Eu já disse que eu tenho uma coisa com o leão, né? Talvez Esse aqui bicho, né? Não pode ter medo do leão. O leão é nosso amigo. tem uma frase que tu me falou uma vez, eu até quero que tu comente isso, eu anotei aqui. Porque esse medo do leão, né? A gente só tem que ter medo dele se a gente não está preparado e organizado para receber Exatamente. qualquer tipo de auditoria, porque é um soco no estômago. E quando eles te encontram, eles te pedem tanta coisa e tu tem que estar com esse setor muito organizado, né, doutor? Maravilha. É isso mesmo. Bom, primeiro, antes de começar a falar aqui, né, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a participação de todos que estão nessa live. Tenho certeza que ela vai ser muito esclarecedora, né? Espero conseguir atingir os objetivos, mas é muito bacana quando a gente fala de contabilidade, especialmente para o cartório. Por quê? Gente, a contabilidade é uma ciência de mais de 2.000 anos. E quando eu chego, quando as pessoas tiveram a primeira noção de trocar mercadorias, de atravessar oceanos, tiveram a noção de que precisam controlar isso de alguma forma. Precisavam registrar isso em algum lugar, né? E aí começou, então, se pensar nesses controles, começou a se pensar em aplicar uma contabilidade. Até que isso foi se modernizando, chegamos lá em Luca Pacioli, que criou aí o método das partidas dobradas, enfim. Chegamos a uma ciência que é aplicada em todos os setores da economia, menos no cartório. Será que não serve para o cartório? Quer dizer, servia lá para o pessoal há 2.000 anos atrás, serve para todos os setores da economia, porque a contabilidade, ela é a ciência que estuda, interpreta e registra o patrimônio. Então, eu costumo dizer sempre assim, qual que é o principal objetivo da contabilidade? Fornecer informações para os seus usuários para o planejamento e tomada de decisão. Ponto. Essa é a principal função da contabilidade. Se nós temos essa função e somos o usuário final, nós precisamos receber essa informação. Então, uma organização interna, um pensamento cada vez mais voltado para a gestão, entender o cartório, mesmo que nós saibamos aqui, pessoas físicas, mas toda a característica de um empresário, de uma empresa, está dentro do cartório. Então, esse pensamento como empresa, esse pensamento como organização, ele precisa ser colocado, né, dentro da instituição e, logicamente, fornecer essas informações. Mas tem um outro problema aí, né? Eu vivi isso, Sabrina, muito quando eu estava
fazia auditoria e fazia contabilidade para as empresas ligadas ao Banco Central e também para as empresas ligadas ao setor de saúde suplementar. É impossível uma pessoa fazer a contabilidade para o sistema financeiro ou para a saúde suplementar, inclusive do ponto de vista tributário, se ele não for especialista naquilo. E é onde nós trazemos a situação que acontece dentro do cartório em especialidades e acaba se trazendo para dentro do cartório uma não especialidade, né? E aí eu queria replicar aqui palavras, né, do nosso querido doutor Lamana Paiva. Qual que é o livro mais importante do cartório? É o livro Caixa. Eu achei sensacional isso, né? Porque imagine cuidar com esse livro Caixa e aí você não traz uma especialização para cuidar deste livro Caixa. E cada vez mais o planejamento tributário na área empresarial ele é fundamental. É o que tem trazido o diferencial de competitividade entre as empresas. E eu diria, trazendo isso para o cartório, trazendo isso para a pessoa física, pensar assim, a gente sabe a realidade dos cartórios. Todo mundo acha que cartório é milionário, que ganha um monte de dinheiro e tal. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então, é necessário ter um pensamento no planejamento tributário. Agora, vamos falar em planejamento tributário e não em loucura tributária, que às vezes a gente vê por aí, né? Eu faço um paralelo quando você não traz essa especialização e que a pessoa também tenta ser especialista em tudo. Chamar aqui a atenção um pouquinho do delegatário, né? Que diz assim, não, eu faço a minha contabilidade, eu faço o meu RH, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu cuido daquilo outro. Quando você começa, né, a cuidar de muitas coisas, você vai criando um retalhozinho daqui, dali e tal. O que você está fazendo? Né? Você está criando um Frankensteinzinho, né? Frankenstein, porque é um pedaço de cada coisa, eu conheço um pouco disso, um pouco daquilo e tal. Só que, pessoal, cuidado. Olhem a história do Frankenstein. Depois ele volta para matar o seu criador. Exatamente. E esse é o grande problema. Exatamente. Mas eu tenho achado isso muito, muito bacana e tenho que parabenizar o pessoal que tem tido essa visão empresarial e tem trazido especialização, né? E cada vez mais pensando o cartório como empresa. Isso é fundamental. É importantíssimo, primeiro porque a gente não é especialista em tudo, como tu disseste. Né? Lá em Teoria Geral de Administração, se a primeira teoria é assim, a gente tem que focar naquilo que a gente sabe fazer. Não tem como ter uma pizzaria, um açougue e uma padaria no mesmo estabelecimento. Alguma coisa vai fluir. Então, ao titular de cartório fica a responsabilidade de cuidar muito bem da parte técnica, contratar, terceirizar esse processo da contabilidade, da assessoria de interinidade, que a gente vai falar daqui a pouco, departamento de pessoal, muito importante, mas ainda assim, treinar muito bem aquele operacional que guarda a documentação dentro do cartório para que esteja sempre preparado, né? A gente precisa saber o mínimo para poder conferir. E era sobre isso que eu queria te perguntar, né, Juliana? Na Resiliência, se assessora muitos cartórios no departamento de pessoal e tem um trabalho muito intenso no Rio Grande do Sul de assessoria para interinos. Prestação de contas e os pedidos e tudo mais. Então, vocês dois lidam muito com as auditorias que vêm ou da Receita Federal ou do Tribunal de Justiça e que são auditorias muito intensos, né? Exatamente. E assertivas. Como que... E assim, o prazo sempre, pelo menos no Tribunal de Justiça, curto, né? É sexta às 5 horas da tarde e eles dão 48 horas. 48 horas para responder. Como é que tu vê a importância da organização interna do cartório? Porque mesmo que eu terceirize qualquer serviço, precisa haver uma organização dentro do setor, se não for o titular que faz, às vezes ele quer ser herói, né, doutora Evandro, como falamos, mas qual é a tua primeira dica em relação a isso, a estar preparado, com a casa organizada?
Eu vou trazer primeiro 4 tipos de perfis que a gente observa muito e tenho certeza que quem está assistindo vai se identificar com algum deles, para depois a gente juntar tudo isso e a gente vai concluir juntos qual é esse perfil ideal, tá? Hoje a gente tem, dentro de uma serventia que é provida, né? Tem um titular que a gente tem um administrativo que é responsável por tudo, tá? Ela sabe tudo, tudo que tu perguntar, ela vai ter na ponta da língua. Ela que encaminha a documentação, manda a ficha para contratação, para rescisão, todo esse processo é ela que conduz internamente. O titular é ativo na gestão, mas com relação a esse processo, ele se exime totalmente, sabe? Deixa na mão dessa pessoa. Só que quando essa pessoa fica doente, não vem por qualquer motivo, tira férias, é um Deus nos acuda, porque ninguém sabe encontrar nada, ninguém sabe fazer nada, porque está centralizado tudo naquela pessoa. Pessoalizaram esse processo lá dentro do cartório. Já a gente tem outro perfil de administrativo que é totalmente engessado, que é um caso de um interino. Tá? Nesse caso específico é o interino e ele é totalmente controlador, então ele tem a equipe que trabalha para ele, mas os funcionários ali que trabalham, que conduzem essa documentação, eles não manuseiam nem informações de salário, sabe? Então tá tudo centralizado no gestor, exatamente. Então, o titular, durante esse processo de interinidade, ele não tira férias, ele não fica doente, ele não faz nada, porque, ou se ele faz, ele tem que estar o tempo todo ali dentro do cartório, mesmo não estando ali, porque nada acontece sem ela dar o aval dela. A gente tem também um perfil... Pode falar, doutor, pode me interromper, pode ir acrescentando. Eu tenho uma frase bem legal disso, que fala assim, né? Quem é insubstituível não é promovível. Exatamente. Né? Porque se você é insubstituível, você não pode estar em outro lugar. Exatamente. Você pode sair para outro lugar. Tu não vive, né? Tu não vive outra coisa, tu só vive o teu trabalho. Porque você é insubstituível, né? Então, não tem direito nem de ficar doente, nem a ser promovido a ser doente. Prisão, né? Não, férias, não se sabe o que é. Eu não me lembro por quem é o influencer que fala, mas ele diz que não é empresário, é empresidiário. Porque ele se coloca numa situação de prisioneiro do próprio processo dele e no microgerenciamento de coisas, mas quando vê aquilo que ele deveria estar cuidando, talvez venha uma glosa gigantesca ou uma reclamatória trabalhista gigantesca, porque ele estava tão no operacional, cuidando que não estava cuidando dos detalhes, né, da gestão dele mais ampla. Criando um processo, né, assertivo, uma metodologia de trabalho ali que desse essa tranquilidade para ele saber que, ok, por mais que eu esteja ali dentro do processo, eu que conduza tudo isso, eu sei que se eu sair, eu tenho uma pessoa que vai fazer as coisas da maneira correta e que eu possa sair tranquilo. É quase que doentio quando a gente escuta, sabe, esse perfil, tanto desse interino, que ele fica desesperado quando alguma situação foge do controle dele, ele não consegue resolver, quanto desse pessoal, dessas pessoas, né, desses funcionários que estão lá dentro do cartório e que às vezes saem de férias e tem que levar o celular corporativo junto, porque senão ninguém consegue resolver nada. E ainda dentro desses perfis a gente tem aqueles gestores de cartório que fazem tudo. Sabe? Eles que fazem tudo, sabe? Do jeito deles, como eles acham que é o certo, e assim eles vão conduzindo e empurrando com a barriga. Esse é o perfil então, nesses do casos, Frankenstein ou não? Esse é o perfil do Frankenstein? Mais ou menos. Assim, a gente tem um caso assim, que aconteceram situações dentro dessa serventia bizarras, assim, que precisava de autorização, a interino precisava de autorização para contratar, mas ela precisava que o cartório funcionasse, foi lá e contratou sem autorização. Teve que demitir funcionários depois, pagou do próprio bolso, porque o tribunal não aceitou. Então, sabe, foi acaba sendo tão desgastante centralizar tudo e não estar com as coisas organizadas. Mas, por outro lado, a gente também vê muitos titulares que transferem totalmente, não conferem, e já aconteceu eu tenho um departamento de pessoal dentro do próprio cartório, a pessoa trabalha lá há 38 anos, 40 anos, e também não se atualizou
e nunca ninguém foi lá olhar uma pasta Esse é um uma problema De sério. funciona. de funcionário para ver se toda a documentação está lá. Quem cuida desse processo também, de auditar esse processo, né? E E isso nesse normalmente ele é aquele perfil que larga tudo, né? E deixa, não, o meu funcionário que faz, vou deixar na mão dele. Então, quantos titulares, quantos interinos vêm desesperados às vezes? Gente, descobri que tá faltando documento, recebeu um processo trabalhista ali e perdeu 500 mil, 800 mil, teve que pagar de indenização não porque delega, não tinha larga, daí é documentação, demais. e daí foi lá e daí disse que não, a culpa é do departamento pessoal, vou demitir essa pessoa. Quando demite, a pessoa leva as senhas, não tinha nada salvo no computador, não sabem onde estão os arquivos. Então, assim, é uma situação assim, que nos pega e a gente fica tão agoniado em ver aquele desespero e como que a pessoa deixou chegar naquela situação. E não é um caso de um funcionário de 2, 3 anos de cartório. É um funcionário que está lá dentro há 20 anos, às vezes. Sabe? Mas Então, aí tem uma coisa que é bem bacana também, né? Você saber delegar. Ou assim, eu não transferir, não delegar aquilo que eu realmente eu tenho que fazer. Mas entender que eu preciso ter uma equipe multidisciplinar para que eu possa cuidar destas coisas. E aí fica a pergunta, né? Do que você, delegatário ou interino, está se preocupando? O que efetivamente você está tomando conta e você deveria estar tomando conta de outra coisa? Para Exato. falar até do próprio segmento de mercado. Eu sempre digo que todo negócio, né, vamos dizer assim, ele tem um mercado. Ele tem um produto e ele tem um mercado. Quando você define o teu mercado, fica mais fácil de você trabalhar o teu produto, né? Então, vamos lá. Quando você é um tabelião de notas, por exemplo, né, você tem que ter na tua cabeça que o teu mercado é o mercado de atendimento. Se você não estiver inserido dentro do mercado de atendimento, provavelmente você vai perder faturamento, você vai perder arrecadação, né? Alguém vai chegar ali, vai ter um cartório com uma visão diferente. E o quanto você está cuidando disso, do teu cliente, né? Ah, eu não estou cuidando disso porque eu estou cuidando de contabilidade, eu estou cuidando de RH, eu estou cuidando de tudo. Então, veja bem, eu não estou sabendo delegar, né? E saber delegar significa muito entender que essas disciplinas, vamos falar assim, de uma boa condução do RH, dos processos internos, da contabilidade, que precisa, né, ser usuário final dessa informação para justamente fazer aquilo que nós falamos, controlar e registrar o patrimônio. E para isso, você precisa ter sim uma contabilidade, você precisa ter um DRE. Então, mais do que fazer a contabilidade, saiba ler um demonstrativo de resultado do exercício para você saber qual foi a variação da tua receita, de uma despesa em relação àquela receita, né? Para você poder tomar decisões. Então, exatamente. tomar a decisão com base nos números em que a equipe multidisciplinar e que os prestadores, né, que são especializados, conseguem te entregar, essa é uma função que você não pode delegar. Exato. Né? Tu não precisa saber aquilo que você imagina, né? não precisa saber fazer uma contabilidade, mas tem que saber o resultado que aquilo ali, o relatório, a entrega, que aquilo ali vai servir para você tomar uma decisão, né? Se aquilo está sendo suficiente, essa variação, e entender o resultado, né, de toda aquela gestão do cartório. Né? Não, eu e não assim, gosto de planilha. Ok, eu também tenho um monte de coisa que eu não gosto de fazer no meu trabalho ou na minha vida, exercício físico, tem algumas coisas que eu não gosto, mas que são necessárias para a saúde e para a manutenção do meu corpo. Exato. A mesma coisa dentro do cartório, tem assuntos que a gente pode não gostar de tratar, mas faz parte do contexto da empresa e que eu preciso me esforçar para compreender, para poder confiar na empresa terceirizada e confiar no processo interno, inclusive para eu poder contratar. Já cheguei muitas vezes em clientes que a pessoa do administrativo não sabia mexer no Excel. Então, desde saber o que uma pessoa dentro do administrativo precisa ter de competências para trabalhar, para poder fazer um bom fluxo
de atendimento com quem eu confiar essa prestação de serviços, né? O quarto perfil que eu ia colocar é daquele gestor titular, interino, que nunca nem vai no cartório, né? E por incrível que pareça, tem bastante. Deixa na mão do substituto. A gente já escutou de interinos a frase, não foi só de um, esse dinheiro, esse recurso não é meu, eu só quero a minha remuneração, meus 90,25% lá da remuneração lá do teto lá dos ministros e o resto vocês façam tudo, façam a contabilidade, repassem para o tribunal. Então nós podemos dizer aqui que a gente tem um perfil que é o Dr. Frankenstein e tem um perfil do agente secreto. A gente não quer saber de nada. Ninguém consegue saber quem é, encontrar a pessoa ali, né? Exatamente. E tem aquele que quer fazer tudo, mas acaba não controlando o que é essencial. Ele nem consegue, não tem braço, né? E às vezes nem faz questão também de entender se aquilo que ela está fazendo está certo, porque ela se engaja tanto no operacional, no atendimento, em estar fazendo o dia a dia, que não está se preocupando com a gestão. Exato. Isso é uma coisa que eu quero perguntar para o doutor Evandro. Quando a gente fala de gestão tributária de cartório, de definir quais são as despesas que eu posso usar, aproveitar para a base de cálculo do Cameleão, para poder ter uma gestão, inclusive, das despesas, para poder ter um melhor resultado no Cameleão, tudo isso. O que para vocês na Lai Cartório é mais importante quando se fala de funcionamento do cartório, de organização para que vocês possam atender de forma efetiva? Né? A Juliana disse ali, quando tem um cliente que nem vai, a gente já pensa, também não quero atender alguém que não se compromete, que não participa, porque senão depois vai transferir totalmente a responsabilidade. Eu acho que a principal coisa, Sabrina, é assim, nós temos que entender do que a Receita Federal vive hoje. A Receita Federal vive de cruzamento de dados. Então, ela retirou o nome que se tinha antes, que era de fiscalização, para conformidade. O que é a conformidade? Estar em conformidade com as obrigações acessórias. Mas cada oficial, vamos chamar assim, né? Seja ele interino, seja ele titular, ele tem uma vida e ele tem um desempenho, né, de como ele trata a sua vida tributária. Então, aqui na Lai, por exemplo, nós criamos um método e eu acredito muito nisso. O nome desse método é DIP com 2 P's. Método DIP. O que significa esse método? Diagnóstico. Significa que vocês estão tão preocupados, muitas vezes o oficial está preocupado em proteger as informações dos seus clientes e não sabe, muitas vezes, como estão os seus números, como estão as suas informações perante o fisco. Então, a gente vai lá e faz um diagnóstico para ver como é que está esse número lá, nos últimos 5 anos. Bom, tendo esse número, nós vamos ter que fazer o primeiro P, que é o planejamento. Por quê? Porque muitas vezes nós encontramos neste diagnóstico situações que são recuperáveis, mas que muitas vezes o oficial não cumpriu uma obrigação acessória ou se aproveitou de despesas que não poderia e ele já está em malha e nem está sabendo. Então, isso acontece muito, tá? Muito, né? Então, às vezes a gente diz assim, você já está em malha. Poxa, mas eu nem sabia. Pois é. Então, primeiro... Mas eu posso estar na malha fina sem ter sido... Eles estão me observando. Sim, a gente já vê que saiu essa declaração do processamento, já está no processo de malha, mas ainda não houve a notificação. Mas ela vai acontecer, tá? Então, o que acontece, né? O que nós fazemos? O primeiro P, que é do planejamento. O segundo é o da proteção. Porque a gente entende, né, que você estudou tanto, né, para estar onde está, não faz sentido não entender que um processo tributário, né, uma declaração mal feita, e a gente viu isso em várias ações da Receita Federal, levem à perda de delegação. E acontece, inclusive, com responsabilização penal. Então, primeiro,
proteção, né? Depois que você trabalhou o planejamento e a proteção, você está preparado para a economia. E neste meio tempo, a gente já entendeu o que essa pessoa, né? O que esse empresário, vamos chamar assim, do cartório, o que ele trabalha? Às vezes ele é um produtor rural, às vezes ele tem outras empresas, às vezes ele já está fazendo algum outro tipo de locação e tal. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você entregar um planejamento tributário, né? E veja que isso nós estamos falando, que é um planejamento tributário para a pessoa física. E dentro disso, sim, aí a gente vai analisar. São algumas situações dentro do cartório. Primeiro, as despesas que nós entender que legalmente eu posso aproveitar, aquelas que a Receita proíbe, mas apenas por solução de consulta, não tem base em lei, então a gente consegue vazar e ainda assim fazer o aproveitamento, e aquelas que, muito embora exista um entendimento dentro do fisco pela não utilização, a gente recomenda e fazemos isso um processinho apartado, demonstrando para a Receita que há uma possibilidade dele fazer esse aproveitamento. A gente tem tido êxito nisso porque a gente usa muito a legislação aplicável à pessoa física, né? E exatamente a funcionalidade do delegatário, do oficial, enquanto ali na liderança do cartório. Então, planejamento tributário, saber aquilo que eu posso aproveitar ou não, é muito mais amplo, né, do que uma visão assim, de livro caixa, rápida, pensando naquilo que eu tenho como solução de consulta. Não, precisa de uma análise maior, entender como é que está essa vida, como é que o fisco já está te entregando, né? Haja vista que nós hoje recebemos a nossa declaração de imposto de renda. O fisco me dá aqui minha pré-preenchida. Então ele tem um monte de informação. Ele só né? te Então, você diz, ó, tu gastou isso, disse sim, eu não. Exatamente. Então nós precisamos saber como é que ele está te enxergando. Sabendo como ele está te enxergando, sabendo como você desempenha a sua vida pessoal do ponto de vista tributário, aí é possível fazer uma recomendação de planejamento tributário mais assertiva. Normalmente as pessoas me perguntam, né, por causa da aula de planejamento orçamentário no cartório fixo, às vezes me ligam, já vivi bastante isso, né, e sempre baixo minhas orelhas para um tributarista, né, doutor? Mas já vivi muita coisa, já participei de auditorias bem robustas. E aí, às vezes, eu recebo um WhatsApp. O que tu acha? Eu posso lançar o lanche do cartório na despesa dedutível? Assim, de quanto nós estamos falando? De R$100? R$50? No fim do mês, deve ser, mas por R$100 tu quer colocar, quer te botar à disposição, assim, siga a cartilha, olha lá, tá escrito não, né? Então, assim, eu não sou tributarista, eu sempre vou puxar para a cartilha como reza, né? Porque eu já vi, assim, é muito traumático quando eles começam a entrar com uma notificação e pedido de prestação de contas, e daí o financeiro que estava trabalhando numa rotina já super atordoada, para tudo para catar documentação de anos dentro de um departamento, dentro de um arquivo morto. Contabilidade financeira. Né? Aconteceu esses tempos, acho que a Juliana pode falar, a gente já viu clientes querendo começar a trabalhar e preocupadíssimos de achar documentação de funcionários. Existe uma organização interna que precisa acontecer. E acho que por favor. Essa é a consequência, né, que acaba acontecendo na maioria desses perfis que eu citei antes, né? Como o controlador, o gestor ali, ele não conhece o processo, ele não sabe se está sendo feito, né? Ele não tem segurança para dizer, não, ok, eu fui fiscalizado, eu tenho essa documentação, está dentro da metodologia, está dentro da lei, está em conformidade com aquilo que eu preciso apresentar. Tenho um controle, tenho uma organização do meu arquivo morto que eu vou entrar lá e vou achar essa documentação.
sabe? Então, ter uma equipe ali que vai fazer essa gestão, porque claro que ele não vai estar tão a fundo dentro do processo, que ele vai entrar lá dentro do arquivo morto para procurar, mas ele precisa ter a segurança que isso foi feito certo e que está lá. E Tá que organizado. dentro, e que Aí eu dentro trouxe, daquele, né, como e a doutora dentro Ivone daqueles, falou, do planejamento e da proteção, mas aqui embaixo, às vezes, a base do cartório, um assistente administrativo que organize isso. Como é que acontece de juntar esses dois mundos no meio de uma proteção? O oficial vai receber a notificação, vocês vão trabalhar a proteção, mas tem que ter alguém para executar essa tarefa para deixar Indubitavelmente. o titular fazendo o que ele tem que fazer. Aquilo que a gente está comentando, né? Quando você tem uma visão empresarial, existe como você entrar dentro de uma empresa, vamos falar aí com 30, 40 funcionários, né? Que não tem a mínima organização, que não tem noção dos seus custos, que não tem noção da sua documentação, é impossível. Então, por que o cartório é diferente? O cartório não é diferente. O cartório, primeiro, tem que pensar numa gestão interna, numa organização, treinamento para os seus funcionários. Gente, treinamento. Um funcionário que tem 30 anos de casa, eu digo para você, a legislação ela é muito dinâmica. A forma, os formatos de administração aplicáveis hoje não são os mesmos de há 30 anos atrás. Então, houve e tem que haver uma desinstitucionalização do cartório. E pensar cada vez mais que aquilo é uma empresa. Não existe como você ter uma empresa. A premissa de uma empresa já parte da organização, da contabilidade, da gestão de pessoas, da gestão de processos, né? Então você tem que ter processo e tem que ter quem possa fazer a gestão desses processos. Porque senão, e a gente falência. acaba, eu ia dizer, né, vai chegar num ponto que como uma empresa vai estagnar, porque não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir crescer, tem um objetivo de lucro ali do negócio, né? Vai estagnar, e daí às vezes é tarde demais. Quando tu começar a olhar para trás e tentar resgatar isso, tu já tem uma bola de neve, não consegue mais ir adiante, né? Acaba estagnando. Então, hoje, como a gente vê barreiras também, quando a gente entra num processo ali de terceirização, de departamento pessoal, de contabilidade, às vezes serventias que tinham internamente essas áreas e que por algum motivo, né, decidiram por terceirizar, como a gente encontra barreiras deles aceitarem de, por exemplo, analisar uma razão antes da gente fazer uma prestação de contas, porque nunca fizeram isso, sabe? A gente ouve muito isso quando a gente começa, da gente mandar, diz, não, a gente precisa dessa conferência porque a gente está processando aqui a informação que tu nos encaminha. Mas e se está faltando alguma informação? Se tem alguma despesa relevante? A gente já teve casos de uma serventia esquecer de mandar uma rescisão de 30 mil. E que a gente só viu porque a gente tem uma metodologia, tem um processo, tem um sistema interno de conferência dessas informações, que contabilidade e departamento pessoal se comunicam, integram essas informações para a gente ser mais assertivo possível. E a gente vê muito essa resistência. E quando a gente fala para eles, não, a gente precisa, é uma conferência a mais. Se tu não quer fazer, ok, é uma opção tua. Mas dentro do nosso processo, dentro da nossa sistemática de trabalho, a gente tem ainda mais esse aferimento dessa informação para a gente ter certeza que está sendo tudo processado ali dentro. Da mesma forma, o departamento pessoal. A gente pode perceber, né? Eu trabalhei muitos anos com auditoria, né? Antes da LAI. Vou dizer para vocês, teve um cartório que nós encontramos nos últimos 5 anos, 2.400.000 reais de despesas que não tinham sido aproveitadas. Quer dizer, eu estou passando por dinheiro todo dia em cima de dinheiro, em cima de valores e não estou dando conta disso. Então, às vezes eu estou reclamando que está apertado, que eu não estou tendo diferencial nenhum, né? E onde é que está isso? Será que passando por cima desse dinheiro? Isso, gente, é às vezes está organização. cortando despesa essencial porque acha que o problema está na rotina, está naquela despesa que acontece mês a mês e não está dando foco naquilo que realmente precisa.
E falando de auditoria, a gente pode falar o seguinte, aonde a gente encontra resistência? Aonde não tem organização, onde as pessoas não querem mostrar uma ineficiência naquilo que deveriam estar fazendo. Porque quando você chega num lugar bem organizado, você fala assim, eu preciso de tal coisa, o cara está aqui. Ah, eu preciso, não, eu tenho um controle disso daqui. Ah, eu tenho um manual, tenho um controle, ó, tá aqui. Tá tudo na mão. Entendeu? Agora, quando você chega e fala, olha, eu precisava... Não, porque veja bem, isso eu não posso te mostrar. Eu não posso... Pode saber que não existe esse documento, que não está sendo feito da maneira correta, que está passando por cima. Então, estes cuidados são fundamentais. Entender que você precisa gerenciar processos e pessoas, né? Porque isso faz parte de uma boa gestão de uma empresa. Ter evidência nos seus controles, nos seus números, e ter esses números registrados da maneira correta. Gente, livro de caixa é um livro de entrada e saída. Nós precisamos pensar numa contabilidade que tenha critério para saber classificar receita e despesa. São coisas distintas, diferentes, e isso pode fazer toda a diferença em uma defesa tributária, por exemplo. Né? Porque a maneira de apropriar essas coisas são diferentes. Então, ter organização, ter visibilidade e ter quem possa transformar isso em relatórios, né? Relatório. De forma correta, para que você possa ler e tomar decisão, é fundamental. Né? Você está afadado, né, à falência, vamos falar assim. Exato. Mas me digam, agora, vocês dois especialistas, a gente mexe aqui no açúcar, né, do fundo do café. Aí a pessoa que está se preparando para passar no concurso vai assumir um cartório, já está se escabelando, que tem que se preocupar com o treinamento de todas essas pessoas. Tem que entender de gestão, mas as pessoas, quando falam de gestão, quando se fala de PQTA, de norma, as pessoas estão preocupadas só com a excelência do atendimento e com aqueles critérios maravilhosos. Trabalhei com isso, sou muito grata, mas com esse controle assertivo, com esse controle eficiente do departamento de pessoal e da contabilidade, aonde eu posso estar fechando uma torneira aqui e pode vir um míssil e me explodir numa glosa, numa reclamatória trabalhista, onde não houve um cuidado de guardar toda a documentação. Qual é a dica que vocês dariam para esses novos titulares? Tá, mas eu faço o quê agora? Eu vou ter que... Primeira coisa, se segue de especialistas, se segue de pessoas que possam trazer diferenciais para aquilo que você vai fazer. Não vai procurar o mais barato que não tem a mínima noção do que você está fazendo, não tem a mínima noção do que você é, não tem a mínima noção de onde pode te dar uma dica, pode te ajudar administrativamente a montar isso. Você não precisa estar sozinho com isso, né? Agora, você não pode estar mal acompanhado. Entender que isso é um investimento, e entender que isso é um investimento e que não é uma despesa como é o que muitos veem. Não, eu vou escolher a contabilidade mais barata. Sim, eu estou assumindo agora, eu sou titular, é uma despesa, exatamente. Então, assim, outra recomendação que eu daria, fazer uma análise de cargos e salários, fazer uma pesquisa de clima organizacional, porque aquilo que está para trás, ele não vai ter como mudar. Mas a partir dessas análises ali, de quando ele estanca aquele problema, ele conhecer a força de trabalho e decidir quem vai continuar com ele, quem são as pessoas certas para seguir com uma metodologia, isso daí é essencial, são as pessoas que vão fazer isso, né? Então, seria assim, eu assumindo, seria a primeira coisa que eu faria, uma reciclagem dentro da serventia e ver quem são aquelas pessoas que realmente estão comprometidas. Quanto escrevente a gente vê hoje fazendo a parte de departamento pessoal? É uma pessoa que não gosta do que faz, que foi preparada para assumir um outro cargo dentro da serventia, uma outra atividade, uma outra função, mas que às vezes por uma necessidade acabou indo para lá, causou um descontentamento que o gestor nem sabe, e a pessoa às vezes está lá fazendo um monte de bobagem e ele não está nem sabendo, sabe, por que isso está acontecendo. Às vezes ele pode estar até fazendo certinho, né? Mas, por exemplo, a quantidade de documentos que tem, daí a pessoa, a gente já viu, né, Juliana? Uma pasta para cada tipo de documento. Exato.
do departamento pessoal, ao invés de ter uma pasta do tá tudo funcionário. dentro. Então, Exatamente. aí depois, se me também, vem uma reclamatória trabalhista, eu preciso em 25 pastas para montar a pasta Procurar o do funcionário. daquele. Exatamente. A gente estava falando de quem está chegando, né? Então, assim, às vezes o cara está preocupado lá, no acervo, né? Então, como é que eu vou receber o acervo e tal? Mas entenda que, e tem um outro acervo que você está recebendo, que é pessoal, né? E se você não estiver bem assessorado para saber se essas relações trabalhistas e jurídicas anteriores a você foram terminadas da maneira correta. Se você realmente está recebendo isso, com tudo aquilo que você está recebendo, esse passivo. Entenda, hoje existe um entendimento muito forte dentro aí dos tribunais sobre quem deve pagar essa conta. Né? Então, eles excluem o tribunal e fica a fonte pagadora quem é? É o cartório. Eu ia dizer, a fonte de receita continua, né? O cartório. Então, a responsabilidade é de quem está lá, né? Você está chegando, isso é uma modificação, sabe? Como eu vou ficar com esses funcionários, mas acabou aquela relação jurídica, foi pago, foi feito tudo direitinho, você se cercou de todas as documentações necessárias, que isso é fundamental. Porque se você tiver uma reclamatória depois disso, a primeira coisa, busque um advogado trabalhista que saiba o que é o cartório, aonde começa essa relação jurídica, para que ele faça uma inicial bem feita, porque se não fizer uma inicial bem feita, lá na frente você vai ter um prejuízo grande por trabalhar, às vezes, com aquela pessoa que é um amigo, alguém que você quer ajudar ou quer trazer para a área, mas que não tem a mínima noção que é um cartório. É o mais barato. Como funciona essas relações jurídicas, sabe? Exatamente. Então, assumir a serventia tem que ter uma auditoria de várias coisas. E a principal delas é como que você está recebendo esse acervo trabalhista. O que a gente vê, doutor, de importação, na hora de importar os dados dos funcionários, de gente que trabalhou a vida inteira com a CBO de escrivão de polícia. Do escritório, e de escritórios grandes, inclusive. Então, assim, porque vai lá e cadastra a pessoa e põe aquela CBO e fica, porque nem o titular do cartório, quando assina a carteira, dá uma olhada, só tem 4 cargos na CBO de cartório, não tem muitos para poder... É 4, é o auxiliar de cartório, é o escrevente de cartório, é o substituto de cartório, e talvez um auxiliar administrativo. Vou te dizer erros assim que a gente pega, por exemplo, né, que você olha e você fica até impressionado, não é possível que isso está acontecendo. Mas, por exemplo, declaração de imposto de renda, de você pegar a classificação errada da pessoa. Está classificado como qualquer outra coisa, né, menos como oficial ali do cartório. Outra coisa, a receita. Esses dias, e até foi um caso aí, né, do Rio Grande do Sul, que a receita toda estava informada como receita do exterior, como se tivesse recebido aquela receita do exterior. Gente, a declaração de imposto de renda há 2 anos já estava em malha, a gente conseguiu tirar aqui, mas estava informada como recebido do exterior, na declaração de imposto de renda. Outra coisa, obrigação acessória, isso é, assim, uma dica que fica, né? Não entregue. Carnê-leão. Eu fiz aqui e paguei. Paga no valor errado, paga o valor que quer, e pior do que isso, não entrega a declaraçãozinha lá do Carnê-leão, não faz a informação para a Receita Federal. Gente, é obrigação acessória. Se você não faz isso, você está sujeito a multa. Muitas vezes pagou a DARF, mas está sujeito a multa porque não cumpriu a obrigação acessória. Então, a gente tem freguês dele. A gente tem um caso que a gente viu esses tempos, escutou e não acreditou, de uma contabilidade que elas tinham fixado um valor para o Carnê-leão mensal, assim, tipo, todos os meses era 150 mil que ela recolhia. Eles decidiram que iam todos os meses recolher esse valor. E depois elas faziam um ajuste lá anual. Mas não se baseavam em... Isso é um outro equívoco, sabe? Quando fala assim, declaração de ajuste. Então as pessoas colocam esse ajuste como assim, eu recolho o que eu quero agora e eu ajusto na minha declaração. Então, pessoal, Carnê-leão, ele é devido no mês de competência, na sua totalidade. Se você não recolher lá na declaração de imposto de renda, por mais que você recolha, a diferença desse mês
você vai ter que pagar com juro e multa. É devido em uma fiscalização e vão te cobrar com juro e multa. Outra situação, se você não entregou essa declaração para a Receita Federal, você também vai ter problema, porque também tem multa por não cumprimento dessa obrigação. Então, são essas fórmulas mágicas que, às vezes, né, o cara liga e o outro profissional que está do outro lado, não quer perder o cliente, e muito oficial, como eu falo, né, do nosso perfil Frank, tem lá, eu conheço tudo, eu quero recolher só 20 mil por mês, depois eu ajusto. Na declaração de ajuste é para você ajustar do ponto de vista assim, olha, tem mais detalhes, essa né? Que é anual e tal, não para você deixar de recolher valores e recolher exclusivamente na declaração de imposto de renda. É então, incrível. Por um especialista, né? É uma coisa que é comum, reclamatória trabalhista por pedido de equiparação salarial, por justamente como eu acho que essa diferença é importante quando a Juliana fala de descrever bem os cargos, porque isso a Resiliência faz essa assessoria também. Quando simplesmente um departamento de pessoal processa a folha, todo mundo é escrevente e ele não entende que eu posso ter escrevente de reconhecimento de firmas, escrevente de procurações, escrevente que assina os registros de imóvel. Tem funções diferentes dentro desse único cargo. E essas funções, elas têm pesos, responsabilidades e salários diferentes. Então, um departamento de pessoal que processa uma folha sem conhecer um cartório pode te gerar um grande problemão, porque não entende trabalhista dessas nuances, né? Tanto na questão tributária. Em algum momento vai gerar. E aí você não tem tempo para correr atrás. E depois né? não tem tempo para correr atrás. Sempre pensar nisso, preventivamente, né? E colocar na cabeça. O que eu estou fazendo aqui, em primeiro lugar? Gestão de pessoas e de processos. Né? Então, eu tenho que ter um processo muito bem definido, tem que ter pessoas muito bem geridas, muito bem treinadas, e preciso ter os meus números muito bem traduzidos, muito bem registrados, para que eu possa ter, e falar assim, economia, vamos falar assim, em recolhimento do imposto na sua forma devida. O menor valor, mas sendo recolhido na forma devida. É possível fazer isso, e na grande maioria a gente não vê isso acontecer. E o departamento de pessoal e a contabilidade são despesas dedutíveis. Então, se for para eu investir bem, que eu invista com segurança, qualificados, né? Na segurança. Com segurança. Na blindagem dessa questão, porque é muito traumático quando a gente recebe a visita ou de uma reclamatória trabalhista, já tem toda uma emoção, porque a gente nunca espera que alguém que trabalhou anos com a gente, nossa, como pôde. Já é um trauma, né? A pessoa já vem com um trauma ali, porque já teve uma situação inesperada. Fora atrás de documentação, eu sabia que tinha, eu sei que tinha, eu achei que tinha, e daí tu recebe, de repente, uma grande, né, reclamatória por simplesmente não ter ido lá conferir, chamado alguém para de vez em quando ir lá olhar, para ver se as coisas estão sendo feitas adequadamente. Corretamente. Eu sempre penso assim, que quando a gente vende um departamento pessoal, a gente não pode vender só o departamento pessoal, a gente tem que vender, pelo menos no início, um serviço de consultoria junto, para preparar, para fazer esses diagnósticos, para fazer toda essa análise e para, a partir daí, orientar e ver se está tudo dentro dos conformes. Ótimo, beleza, a gente continua porque está tudo ok. Mas agora o que é mais comum é a gente ver muito problema, até porque dificilmente tu vai trocar de empresa prestadora de serviço de IDP e contabilidade se tu não encontrou um problema. É muito raro, o doutor deve concordar. Que é muito difícil tu ver. Mas muitas vezes o que nós vemos também é essa resistência em dizer assim, não, eu não vou trocar porque eu já estou aqui. Mas o teu prestador, ele é especialista? Quantos ele atende? Ele atende 2, 3 cartórios. E o que ele faz para você? O que ele entende do teu processo aí dentro? Nada. Então, você precisa tomar um cuidado, porque você precisa trocar. Você precisa procurar um especialista. Né? Na parte do RH, você precisa procurar um especialista. Não é qualquer empresa que vai chegar dentro do teu cartório e vai criar um plano de cargos e salários. Não vai criar, porque não sabe essas funções todas de um escrevente. Às vezes não sabe direito o que o escrevente faz. Como é que vai criar um plano de cargos e salários? Não entende
né? E Então, nas funções, né? então faça uma reflexão e veja se você, como gestor, né, está escolhendo bem quem está te prestando esse serviço. Se não está na hora de você mudar, de você ter um outro pensamento, né, para que você tenha sucesso. Sucesso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tributário e do ponto de vista da tranquilidade de que você não vai ser surpreendido com grandes processos trabalhistas ou com profissionais ineficientes que não estão entregando aquilo que você acha para a sua empresa. O que você vê muitas vezes dentro de um cartório é você chegar para o oficial e dizer assim, e ele te dá toda uma metodologia. Ah, aqui funciona assim, 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 assim. Ah, legal. Aí quando você vai ver lá na ponta do balcão, nada daquilo está na cabeça dele. Né? Não houve essa tradução daquilo realmente para um processo de gestão. E aí você vai conversar, não, mas veja bem, eu estou recebendo toda hora, eu estou recebendo problema que vem do balcão, é de funcionário. Pô, então tem alguma coisa errada. Para, respira, veja quem são as pessoas, como que os teus profissionais estão treinados, quem são as pessoas que estão te prestando serviço, se isso tem condição de te entregar em primeiro lugar, segurança. Segurança. Exatamente. Deixa eu ver o que a Carla colocou aqui. O medo de trocar, vale o passivo que esse medo vai criar? Ah, sim, eu tenho medo de mexer. Ai, meu Deus, vou mexer agora na contabilidade ou vou mexer no departamento pessoal. Esse medo de mudança, de repente eu tô com uma pessoa no meu departamento pessoal interno. Nunca fui olhar o escritório, como é que essa pessoa organiza os documentos, como é um serviço tão... O que vai mais, é lógico, né? Eu preciso dar esse passo, pelo menos, para me certificar de que essa pessoa está fazendo corretamente, né? Então, eu não posso, é mais ou menos como você negligenciar a tua saúde, né? Às vezes, você precisa ter mais que um diagnóstico. Às vezes, você precisa mudar a forma como você trata a tua saúde para que você melhore a tua saúde. Né? Ah, existia um formato antigo. Aquele formato antigo talvez não sirva hoje. Modelo de treino, modelo de nutrição, modelo de atendimento. E talvez, né, você tenha que buscar inovações, porque essa inovação é que vai trazer o resultado que você precisa neste momento. As próprias pessoas, né? Hoje em dia as pessoas elas são influenciadas, elas são motivadas de formas diferentes, né? O que dava certo há 5 anos atrás, hoje em dia não dá mais. Então, tu tem que saber como estar atualizando, o que a tua equipe precisa para ela estar motivada, para ela te dar o resultado que tu espera, para ela te entregar o relatório que tu precisa para analisar a situação. Porque esse é o papel das pessoas que estão ali, processarem, fazerem o operacional e te entregar aquele relatório ali que tu precisa analisar para tomar uma decisão. E ter a segurança, ter a certeza que isso está sendo feito certo. Como tu vai fazer isso? Tu precisa ter pessoas, precisa ter especialistas que vão te munindo, né? De todas essas metodologias, dessas atualizações. E entender, né, essa separação. Porque às vezes a gente vai conversar e as pessoas dizem assim, já ouvi isso, né? Não, o meu sistema do cartório, né? Ele me dá tudo, já me entrega a contabilidade. Opa, o sistema foi lá, fez faculdade, estudou, entendeu que é o cartão, ele está te entregando contabilidade, mesmo, tem certeza, né? Ah, o meu sistema já faz. Opa, peraí, né? Existem situações, claro que o sistema é uma boa ferramenta, e uma ferramenta que, inclusive, tem que estar muito bem parametrizada para poder entregar exatamente o que precisa, mas eu tenho uma péssima notícia, né? Ele não vai fazer assim, o teu RH como um consultor, não vai fazer a tua contabilidade como um contador. Esquece. Que ótimo, né? Que o sistema existe para facilitar esse processo todo, né? Legal, parte que do bom processo, que tem. mas ele não é. E que legal que tem uma pessoa também ali atrás, competente, que está alimentando esse sistema corretamente para que essa informação seja processada, né? E seja entregue e analisada pelo especialista. Isso é muito legal, né? Quando tem tudo funcionando ali. Eu ainda não vi um sistema de cartório que olhe um período e diga, olha, tua receita tá caindo, tu tá perdendo aqui, tu podia ter pago bem menos Carnê-Leão esse mês se tu tivesse aproveitado essa despesa, já que é um mês com menos dias úteis, mês que vem
Então, isso eu ainda não vi Essa leitura, né? Ele pode até te dar, ter o dado, mas aí também tem uma coisa. Como é que você vai auditar esse dado? Ele é confiável, né? Então, precisa de uma última auditoria, precisa de um último lançamento, né? Precisa fazer uma coisa chamada conciliação bancária. Você precisa saber se isso está funcionando. Dividir, separar o que é realmente a despesa do cartório do que é a tua despesa pessoal. Então, é ideal... Esse é um grande problema, né? Esse daí eu acho que é o que mais pega. A gente tem... olhando pelos dois lados, a gente tem o lado do interino, né? Que vai processar vai fazer toda a gestão ali mensal dessa receita, vai repassar lá para o tribunal e pega a parte dele. Tem pessoas boas lá dentro que fazem tudo isso. E tem a parte do titular, né? Que mistura tudo. Que ele acha que ele é dono de tudo, então ele pode pegar toda a equipe do cartório para pagar a faxineira, para fazer a contratação de quem vai cortar a grama, sabe? Fazer toda essa miscelânea lá dentro e esperar o mesmo resultado, né? Vai medir o resultado nunca, né? Não tem como. E daí, o que acontece às vezes? Esse mesmo pessoal que está lá com esse titular, de repente acontece um infortúnio, falecimento, resolve se aposentar, enfim, entra um interino lá. E esse povo todo já está há 20 anos trabalhando com esse titular acostumado nesse modelo de gestão, e daí vem a interinidade e derruba. E aí quem manda tudo Tribunal de Justiça e é frio e calculista também. Exatamente. Né? Como os nossos todos os órgãos reguladores que são muito eficientes no nosso país, né? Então, assim, tem uma coisa que funciona. Em termos de fiscalização, nós temos uma eficiência ímpar. Ímpar, se nosso país todo fosse assim, né? Mas, gente, eu quero agradecer. Nós chegamos em 1 hora de live, eu preciso ser a mediadora do fim da conversa. Mas tá tão boa. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas. História para contar, né? Mas eu espero. O doutor Evandro anda por todo o país e ainda não foi lá nos visitar na residência presencial, mas ele vem. Isso é uma falha que vai ser corrigida nos próximos dias. Em breve. Que bom, vai ser uma satisfação, Convido vocês também para conhecer a Lai, né? Quando estiverem aqui em Curitiba. Mas a gente não passeia tanto assim, como diz a minha mãe. A minha mãe disse, tu só faz reunião, tu não trabalha. Mas eu só passeia, não trabalha, né? Então, sim. Ele só passeia, só vejo ele em congresso, trabalhar que é bom nada. Ai, gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Dizer que, para quem pensa em trabalhar em cartório, em gerir um cartório, dentro da Cartório Flix tem um plano chamado Plano de Gestão para Cartórios para ensinar, para trazer luz a tudo isso. Eu preciso entender da organização das minhas contas, eu preciso entender de gestão estratégica de pessoas, como descrever os cargos das pessoas. Tudo isso tem dentro do plano de gestão para cartórios, gestão estratégica do atendimento, liderança decisiva, enfim. O plano de gestão para cartórios é para espichar o líder, para preparar as pessoas para tomarem as melhores decisões, como essa, que seria de contratar especialistas no assunto, porque trabalhista e fisco descansados, bem organizados, já é uma grande tranquilidade dentro da realidade de um cartório. Né? Verdade. Então, eu agradeço. É uma virada de chave, né? A gente que agradece. Agradeço muito a oportunidade e a satisfação. Agradecer demais o convite, é sempre uma satisfação trocar essas experiências e conversar com vocês. Deixar uma mensagem aqui, gente, que... a gente estava falando sobre o leão. Né? A principal função do leão na natureza não é sair caçando e fazendo um monte de coisa, não. É proteger o seu território. Então, eu sempre digo assim, proteja o seu território. Quando você estiver protegendo o seu território, você é o leão. Seja o leão. Né? Caminhe entre os leões porque você precisa ser o leão. E aí, você vai entender que a melhor maneira de você ganhar dinheiro é parar já de perder. Né? E se preparar, inclusive, para não perder lá na frente. Então, muito obrigado. Também, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos que participaram, que nos ouviram aqui. Espero que tenha sido bacana, que a gente tenha conseguido esclarecer, né, algumas coisas, trazer experiências. É sempre bom trocar experiências. Ai, né? tem que
Sei, foi muito legal. Gente, eu não cuidei eu fico só conversando com vocês e não monitoro. A Gi Cunha colocou aqui, é muito importante a comunicação entre quem executa o processo no departamento de pessoal e o administrativo do cartório para que haja um alinhamento, para o cumprimento dos prazos e a melhor forma de atender o cliente do cartório. E é verdade, né? Com certeza. De novo, se eu não conheço os prazos, como é que eu vou saber se o meu administrativo está pagando os impostos em dia, tá cuidando das férias em dia? Então, preciso conhecer o mínimo, conhecer o básico, para poder me certificar de que dentro do cartório, não só a parte técnica está acontecendo, mas todo esse, o que não é acessório, né? Grande parte do funcionamento. A Luana colocou aqui, na contabilidade é a situação. Tem prazo para cumprir, tem até o dia 10 de cada mês, para que as informações sejam processadas e preenchidas no Tribunal de Justiça. Então, assim, quem se certifica disso, né? Esse cuidado tem que acontecer. E pensar, né, que essas informações elas têm que estar em conformidade com as outras. Estamos falando aqui do provimento 45, tem que estar em conformidade com o livro do provimento 45, então Sim. tem uma série de coisas aí, né? Mas é isso mesmo. E é importante também que se entenda que no momento que tu terceiriza uma contabilidade em um departamento pessoal, tu ainda precisa ter pessoas lá dentro para processar essas informações. E para encaminhar, né? E entender, né, que, em tempo hábil, que né? não é porque Possa tu ser feito terceirizou isso, né? que a tua recepcionista pode encaminhar os documentos, porque agora, como é terceirizado, sabe que não tem mais responsabilidade sobre isso. Exatamente. Mas, gente, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, eu vou compartilhar, vou marcar a live, vou marcar a resiliência para que vocês possam compartilhar com os clientes de vocês, para que a gente possa ensiná-los, despertar essa importância de terceirizar, mas terceirizar bem esse processo. E, mais uma vez, obrigada pela presença e pelo conhecimento de vocês aqui nessa noite. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.